Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso Blenderanos, pois nesse vídeo você aprenderá e dará continuidade ao nosso processo de modelagem desse render que está aparecendo aí na tela do seu computador. Para você que é novo no canal e não sabe do que se trata, te convido a entrar no link da descrição para aceder à nossa primeira aula, de modo a estar a par de tudo que estamos fazendo. Mas antes disso, convido você a se inscrever no canal, de modo a ajudar o canal a bater a métrica dos 10.000 novos inscritos e assim alavancarmos a nossa comunidade. Eu sou Ednilson e vamos dar continuidade ao nosso render. Então vamos continuar aqui modelando aqui o nosso render. E desse jeito, galera, em primeiro lugar, no que nós iremos fazer, vamos dar forma necessariamente a esse nosso sofá. Lembrando que esse vídeo terá em torno de 12 ou 10 minutos, por isso já convido com que você se inscreva mais uma vez, de modo a ajudar a nossa comunidade a crescer. Então, o que eu vou fazer a partir de agora, vou selecionar essa base aqui, colocar o cursor aqui, como vocês podem ver, nesse centro, eu vou dar um Shift A assim e adicionar um cubo assim, desse jeito. Então o que eu vou fazer a partir de agora, vou dar um S assim, de Scale, vou elevar essa base até aqui, mais ou menos acima, assim, vou dar um S novamente, assim, depois vou dar um SX assim, desse jeito, assim. Lembrando que vocês podem copiar as dimensões a partir daqui, das laterais, assim, como vocês podem ver. Então o que eu vou fazer a partir de agora, vou entrar no Edit Mode, assim, vou dar um Ctrl R e vou puxar até aqui, assim. Depois vou entrar aqui na seleção por face, vou selecionar essa face, vou pressionar 5 através do teclado numérico, 5, e depois vou pressionar 3, assim. Então eu vou dar um E de Extrude, assim, até mais ou menos aqui. Eu vou pressionar 5 novamente, assim, desse jeito. Depois, o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl R aqui, assim. E o mesmo vale para essa borda aqui, assim, desse jeito. Depois, o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl R aqui no centro, assim, desse jeito, no meio. Como vocês podem ver, exatamente no meio. Vou dar um Ctrl R aqui, vou puxar até mais ou menos aqui na borda, assim. Depois disso, o que eu faço é simples, vou entrar na seleção por face, vou selecionar essa face, pressionar Shift, selecionar essa face, essa e essa e essa. E vou dar um X faces, desse jeito, assim. De modo a obtermos necessariamente a nossa primeira forma aqui. Então o que eu vou fazer a partir de agora é simples, temos que fazer um processo um pouco cauteloso, de modo a que não ocorram falhas aqui na nossa modelagem. Então vou entrar na seleção por aresta, vou selecionar essa aresta, pressionar Shift e selecionar esta aresta, assim. Vou dar um E, assim. Vou entrar aqui na visão de wireframe, assim. Vou pressionar 5, assim, e 3, assim, de modo a vir na lateral. Então o que eu vou fazer a partir de agora, vou puxar essa base aqui, até mais ou menos aqui no meio. Mas como vocês não conseguem ver, eu vou pressionar 5 para sair dessa visão e voltar aqui para a visão sólida, assim. Vamos fazer isso de uma maneira um pouco mais cautelosa, assim. Então o que eu vou fazer a partir de agora, eu vou puxar essa base, vou dar um RZ 180 graus, assim, desse jeito. Vou pressionar 5, 3, 1, assim. Então, através do Edit Mode, vou puxar essa parte aqui até ficar mais ou menos centralizada com essa linha aqui, assim, desse jeito. E vou pressionar 5, assim, como vocês perceberam. Então, vou entrar aqui na seção para aresta, vou selecionar essa aresta, pressionar Shift, essa aresta e essa. Então, vou pressionar o comando F, assim, desse jeito. Depois, o que eu vou fazer? Vou selecionar essa aresta, essa e essa. Vou pressionar F, assim, desse jeito. Então, o mesmo necessariamente, o que eu vou fazer agora? Vou dar um Ctrl R, mais ou menos, deixa eu ver. Virei até aqui em primeiro lugar, vou selecionar essa aresta, pressionar Shift, essa e essa. Vou dar um F, desse jeito. Então, aqui temos necessariamente o nosso próximo e um pouco dificultoso processo. Por que eu digo isso, Blenderano? Isso porque se eu selecionar essa aresta, essa e essa, deixa eu ver, assim. Opa, pensei que necessariamente iria ocorrer um erro, por exemplo, eu iria selecionar automaticamente também essa, porém não. Mas vou selecionar todas essas aqui e vou dar um F assim. E como vocês podem ver, adquirimos a forma
necessária para o nosso sofá. Vou entrar na seleção por face, vou selecionar essa face aqui e vou aumentar esse espaço de modo a sentarem duas pessoas, assim, desse jeito, assim. Então, uma vez que essa base aqui tem que assentar 3 pessoas, também vou aumentar essa base. Vou selecionar essa face aqui, essa face, toda essa face daqui, assim. Vou puxar essa base aqui, assim. E vou aumentar aqui para alargar 3 pessoas, assim. Depois vou selecionar essas faces aqui e vou puxar elas um pouco para aqui, assim. Já temos a configuração básica do nosso sofá. Vou dar um RZ 180 graus, assim, desse jeito. E vou puxar até aqui. Não se preocupem quanto ao tamanho do sofá. Direto aqui no Edge Modifier, Bevel Modifier, Edge Modifier e Subdivision Surface, assim. Até já virou uma música, porque constantemente tenho o hábito de usar esses dois modificadores. Virei até aqui no Subdivisions, vou dar o valor de 2, assim, como vocês podem ver. E aqui no Bevel vou dar o valor de 2 também, assim, de modo a termos aquela configuração. E para terminar a nossa configuração, vou vir até aqui no Width de peso, aqui, de peso, através do comando Bevel, assim, como vocês podem ver. E vou terminar aqui essa nossa pequena configuração, puxando um pouco, assim, como vocês podem ver. Vou só aumentar mais e vou puxar de modo a saírem esses pequenos detalhes, assim. E depois vou dar o Smooth, assim, já temos necessariamente o nosso sofá aqui. Então o que eu vou fazer a partir de agora, vou dar um Shift A aqui. Shift A e adicionar o nosso cubo, dar um S assim, um Scale assim, vou puxar até aqui. Depois vou dar um SZ assim, puxar até aqui, desse jeito assim. Porém galera, vocês podem perceber que ainda falta um detalhe aqui. Opa, esse detalhe eu já estava meio que esquecendo. Então vou entrar no Edit Mode assim, desse jeito. Vou selecionar na seleção por face, vou selecionar essa face, essa e mais ou menos essa. Vou dar um E, puxar um pouco para cima, assim, desse jeito, assim. E virei até aqui, através do Edit Mode, aqui. Vou dar um Ctrl R, mais ou menos já aqui. Um Ctrl Z para terminar essas definições. E o resto iremos polir. Então, vou selecionar essa base aqui. Os modificadores, vou ativar o Bevel e o Subdivision, como sempre, assim. Então aqui no Subdivision Surface vou dar o valor de 2, assim. Aqui no Bevel vou dar o 2 também. A diferença é que vou vir até aqui no peso e vou configurar assim, desse jeito. Como vocês podem ver, eu vou dar o Smooth assim. Depois de fazer isso, o que eu vou fazer é simples. Vou dar um Shift D assim, dar um RX 90 graus assim. Vou puxar até aqui, centralizar mais ou menos aqui. E visto que ainda não estamos na hora da texturização, galera, eu não vou preencher necessariamente essas outras bordas que faltam no sofá. Irei passar para um outro render, assim. Necessariamente vamos agora para a nossa... Como é que eu posso dizer? Temos aqui a janela e necessariamente essas bases aqui. Porém, isso será mais ou menos para uma outra aula. Então agora nós iremos necessariamente dar um Shift nessa base aqui, dar um S para diminuir ainda mais o tamanho, puxar para aqui, dar um S assim, como vocês podem ver, e vou posicionar aqui na borda, assim, desse jeito. Depois vou dar um E, vou pressionar o comando R 2 vezes, assim, e vou girar aqui mediante o mouse para encontrar a configuração certa, mais ou menos aqui, como vocês podem ver, assim, vou colocá-la aqui. Simples desse jeito. Então depois vou criar aqui a nossa pequena, como é que eu posso dizer, essa pequena base aqui à frente do sofá no chão. Que estranho, até esqueci o nome. Vou dar um SZ assim, vou dar um S ainda mais para diminuir SZ assim.
Vou puxar até aqui na base, desse jeito, assim. Vou dar um SY assim, vou puxar até aqui, dar um SX assim. Vou dar um Ctrl S para salvar assim. Vou dar um 0 para voltar na vista da câmera. Então, galera, essa foi a nossa segunda aula, onde nós aprendemos necessariamente e modelamos aqui um dos detalhes que necessariamente faltavam aqui. Como vocês podem ver, toda essa base aqui do sofá foi toda modelada. Nossa próxima aula iremos atacar diretamente a base da cortina aqui, necessariamente a nossa janela, essa pega a nossa cortina. Depois passaremos aqui para necessariamente a nossa televisão e aqui a nossa pequena estante. Depois passaremos aqui a nosso pequeno candeeiro. Depois iremos passar para as configurações que darão forma ao nosso render final. Eu sou o Denilson e peço que você se inscreva no canal Blender Arts e necessariamente nos ajude a atingir os 10 mil inscritos, sendo você um dos inscritos, pois nesse canal queremos aumentar a nossa comunidade e alimentar diariamente você com um conteúdo que te ajudará a desenvolver mais necessariamente na área da modelagem 3D. Eu sou o Denilson, até a nossa próxima aula.